Bom, no último dia de aula, a gente teve que encerrar por causa do tempo da transmissão, né? Então, continuando hoje, só o finalzinho da apresentação, que é a utilização dos comandos de interromper as iterações ou o próprio ciclo, tá? Então, aqui o comando continue, na verdade, ele é uma forma da gente interromper um ciclo, mas não todo o laço de repetição, tá? Então, o comando contínuo faz parte de uma iteração que vai ser ignorada a partir desse comando. Então, ele vai chegar no fim dela como se tivesse cumprido todo o bloco. Tá? Isso a gente pode utilizar em alguns exemplos aqui. Vamos ter um exemplo bem simples, né? Em que isso é utilizado para fazer pular um número, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo em que eu vou fazer uma listagem de números para escrever na tela de 1 até 10, mas que esses números aqui de 1 até 10, quando chegar no número 5, então a variável i aqui for igual a 5, ele vai dar um contínuo. Ou seja, a hora que ele chegar nesse comando, não importa o que mais tenha dentro do bloco que está sendo repetido, ele vai chegar como se fosse na última linha e vai voltar novamente aqui, incrementar a variável e tudo mais. Então, ele não vai fazer o que está depois do comando. Ou seja, aqui nesse nosso caso, como ele é simples, ele só vai pular o comando printf. Né? Então, ele não vai imprimir esse número quando ele é igual a 5. Então, aqui a saída esperada é essa: 1, 2, 3, 4, aí ele não pula, ele não escreve os 5, escreve os demais valores, porque é só o 5 que eu estou pulando. Tá? Lembrando que esse bloco pode ser grande. Continuando, então, nesse nosso caso, ele vai verificar, então, se existe uma variável i com valor igual a 5, quando isso acontecer, ele vai pular o resto do bloco como se ele tivesse chegado no final. Basicamente para isso que serve. Tá? Como o exemplo é simples, ele só vai fazer isso. Mas lembrando que a gente pode pular bastante coisa quando os exemplos forem mais complexos. Tá? Bom, no próximo slide aqui, eu tenho também um outro exemplo para o comando break. Break ele também vai fazer uma quebra no ciclo, só que ele vai sair do próprio laço de repetição, como se ele tivesse chegado ao fim. Mesmo que vamos dizer, a condição para o laço ainda seja verdadeira. Então, posso colocar esse comando em alguma circunstância que eu quero que ele saia. Tá? Então, um exemplo aqui é para calcular números primos. Tá? Então, para eu saber se o número é primo, todo número é divisível por ele mesmo, todo número inteiro também é divisível por 1. Tá? Agora, se o número, para ele ser primo, ele só pode ser divisível por ele mesmo ou por 1. Então, nesse caso aqui, se eu achar qualquer outro número que divida o número que eu estou testando ser primo ou não, que não seja 1 nem ele mesmo, é porque ele não é primo. Tá? Então, para eu verificar se o número é primo ou não, dado um determinado número que o usuário vai botar, que esse número é n, tem mais gente aqui querendo entrar, eu acho. Tá. Então, basta eu saber se existe algum número, eu vou percorrendo com n igual a 2, porque 1 a gente já sabe que divide, né? E não preciso ir até o n, porque o número é divisível por ele mesmo. Qualquer um que eu achar nesse intervalo, então vou percorrer de 2 até o valor imediatamente anterior ao n, e vou verificar se qualquer um desses números divide, então, o número que eu estou testando. Para saber se ele divide ou não, eu uso esse comando aqui, né? Eu estou dividindo o n pelo número i que eu estou passando no momento, e pego o resto dessa divisão. Tá? Se o resto for 0, quer dizer que eu consegui dividir uma divisão inteira. Tá? Ou seja, eu dividi por um terceiro número, não só por n, nem por i. Quer dizer que o número não é primo. E se ele não é primo, não tem por que eu seguir testando. Então, supor que eu quero testar se 20 é primo. Aí, quando eu fizer o n igual a 2, já vai ser verdadeiro isso, né? O 2 já divide 20. Não tem por que eu testar o 3, o 4 até o 19. Então, já pode pular. Tá? E dizer que não é primo, então vai escrever na tela que não é primo e dá um break. Quando ele dá o break, ele já nem testa as outras iterações desse laço. Tá? Mas eu posso estar testando, por exemplo, um outro número que é realmente primo
e ele vai ir até o final do laço, e isso aqui nunca vai acontecer, se o número for primo de fato. Ele nunca vai entrar aqui. Tá? Se ele nunca entrar, eu ainda não sei se ele é primo ou não. Pelo menos o usuário não sabe, porque isso não apareceu. Né? Então, depois que termina a execução de todo esse bloco, eu verifico se eu cheguei no final dele. Então, eu verifico se I é igual a N. Lembrando, no laço de repetição, o I vai até menor do que N. Né? Considerando, de novo, se o N fosse 20, o I vai até 19. Quando termina a iteração 19, ele volta aqui em cima, o I valendo 20, incrementa, e 20 não é mais menor do que N, ele é igual. E por isso que ele sai do bloco. Então, ele vai sair quando I for igual a N. Então, eu verifico, se I for igual a N, eu digo que ele é primo. Por quê? Se ele não fosse primo, em algum momento eu já tinha parado aqui, e o I ia ser menor que ele. Ele não ia ter chegado até o final. Se ele chegou até o final, fez todas as iterações, é justamente porque ele nunca entrou aqui. Então, com isso, eu consigo dizer aqui dentro se ele não é primo e fora se ele é primo. É uma forma da gente fazer isso. Tá? Existem outras formas? Sim. Tá? Mas aqui eu acho que é mais simples da gente pensar agora nesse momento. Bom, com isso era o final da apresentação, que não deu tempo de a gente ver na última aula. Tá? Eu mandei mensagem para todos vocês, o Douglas fez um vídeo até fazendo uma espécie de tutorial ensinando como entra lá no CodeBlocks. Não, desculpa, no RunCodes. E eu vou pedir para vocês acessarem lá agora o RunCodes para eu mostrar para vocês alguns exercícios, né, fazer alguns exemplos. Deixa eu fechar isso aqui. Então, lá no RunCodes, vou entrar aqui. Ó. Na verdade, quando vocês forem entrar, se vocês já ingressaram na turma, não vai aparecer já esses exercícios aqui para vocês, tá? Caso vocês não tenham entrado, aí tem um código lá no AVA para vocês digitarem aqui, o código para vocês se matricularem na disciplina, tá? No caso desse código, aqui, ó, ele é 23FR, FR maiúsculo, tá? Esse código que está aparecendo aqui para vocês no AVA. Então, aqui está o link para vocês ingressarem no RunCodes, eu já estou com ele aberto. Tá? Aqui está o código de matrícula, que quem ainda não fez vai informar nesse campo. Então, isso permite vocês ter acesso à turma. Tá? E, por último, aqui, quem quiser um tutorialzinho, até para ver depois, então por isso eu não vou explicar tão aprofundadamente agora, porque vocês têm aqui. Se clicarem aqui, tem um tutorial que o Douglas fez, mostrando como é que ingressa no RunCodes. Tá? Bom, então aqui estão os exercícios, né? Esse primeiro era um exemplo para vocês conhecerem o ambiente. Então eu vou clicar nele aqui, o primeiro, e esse eu vou fazer com vocês. Tá? Então, abrindo aqui, a gente tem a descrição aqui desse exemplo, tá? Então, o usuário deve informar um valor inteiro, N, e o programa deve imprimir o caractere com traço, como se fosse um sublinhado, né? E no início de cada uma das N linhas, então se ele digitar N igual a 10, vão ser 10 linhas. Cada um do início dessas linhas vai ter um caractere underline, vamos dizer aqui, né? E seguido por um X número de caracteres, onde a linha vai ter um asterisco, a segunda 2, a terceira 3, até o número N que eu indicar. Então, a última linha das 5 vai ter 5 asteriscos. Se no exemplo eu botar 1000, vão ser 1000 linhas, sendo a primeira com 1, a segunda com 2 e a última linha com 1000 asteriscos. Tá? Então, como a gente faz aqui primeiro para entender melhor o problema? Vocês vão notar aqui, eu tenho 6 casos de teste. Tá? E a nota é proporcional a esses casos, sempre, tá? Dentro do sistema. Então, se vocês acertarem todos têm o mesmo peso. Se acertarem todos, é nota 10. Se vocês errarem um, seria 5 de 6. Então, ele faz o cálculo lá e já faz a nota para vocês. Tá? Esses casos de teste aqui, eu já consigo ver quem tentou fazer,
que entregou, né? Aqui está como finalizado. Às vezes esse status, inclusive, vai aparecer para vocês que ele às vezes aparece rodando ou aguardando, alguma coisa assim. Então tem que esperar ele estar finalizado e ele vai dar o número de acertos e a nota. Tá? Aqui os que mandaram todos acertaram tudo. Tá? Eu vou abrir aqui o do Douglas, tá? Para ver os detalhes. Tá? Que é o que vocês têm acesso só o de vocês, né? Aqui eu vou ver o primeiro caso de teste, qual é. Então, é só clicar em cada um dos casos, né? O primeiro caso, que é o primeiro teste, né, de cada um desses aqui, a entrada era -1. Se a entrada é -1, qual é a saída que eu tenho aqui? Saída esperada e a produzida. É vazio. Porque ele vai fazer de 1 até o número de linhas. Se eu der -1, ele não tem. De 1 até -1, na verdade, é negativo. Então, ele não pode imprimir nada. Daí aqui, se ocorrer algum erro, vai aparecer aqui, ó, esse envio não apresentou nenhuma mensagem de erro. Então, rodou certinho. Às vezes, se tem um problema no código, ele vai aparecer uma mensagem de erro aqui. Tá? Não necessariamente que o resultado não deu certo, mas um erro do código. Às vezes, ele não termina de rodar, ele entra em loop infinito, então vai aparecer alguma coisa aqui. Segundo caso de teste, aqui, ó, entrada 10. Qual é a saída esperada? As 10 linhas naquele formato que eu falei para vocês. A última seriam 10 asteriscos. Tá? Caso 3. Aqui a entrada 0. Também não tem saída. Então vou fazer 0 linhas. Né? Então não teria saída possível. Vamos no próximo. Não vou abrir todos, né? Vou abrir mais um só aqui. Ó, 7. Qual é a saída? 7 linhas sendo, ó, começando de 1, 2, 3 asteriscos até a última linha, seriam 7 asteriscos. Bom, então eu vou montar o código agora desse programa junto com vocês aqui ao vivo, né? Para postar aqui. E eu vou propositalmente colocar alguns errinhos, para a gente ver o que ele vai dar lá quando eu postar. Tá? Então, para fazer isso, aqui. Todos estão vendo a tela do CodeBlocks? Sim, aparecendo. Tá bom. Então, o que eu preciso? Primeiro, uma variável n. Tá? Eu vou botar aqui um scanf, onde eu vou colocar, então, que eu vou informar uma variável inteira e ela vai ser armazenada nessa variável n. Ok. Primeira coisa que o usuário tem que fazer é informar qual é o valor de n. Depois disso, eu vou ter que percorrer. Se eu vou ter que percorrer, eu preciso de uma variável de controle. Essa variável de controle eu vou botar aqui como i. Tá? Então, for, ele vai de i igual a 1, então a primeira linha. Tá? E ele vai até que a linha for menor ou igual a n. Então, aquele nosso exemplo, se eu botei 5, a primeira linha tem 1 asterisco, a última tem que ter 5. E eu vou fazer 5 linhas, da linha 1 até a linha 5. Tá? Considerando que o usuário informou 5 aqui. E por último, eu vou incrementar esse i, né? Ok. Com isso aqui, eu já tenho um laço que me diz quantas linhas eu vou executar isso. Tá? E as linhas aqui, para cada uma das linhas, a gente já sabe que tem que botar esse caractere aqui. Tá? Coloquei ele, tudo bem. Vai funcionar. Aí falta eu imprimir os asteriscos. Só que os asteriscos, eles mudam. Para a primeira linha é 1 asterisco, para a segunda é 2. Então é sempre quanto está valendo o i. O número de asterisco é o número da linha. Então eu vou ter que ter um outro laço de repetição para fazer isso. Esse outro laço vai ter que ter uma outra variável de controle. Vou botar aqui j. Tá? Então aqui vou ter um outro laço, onde j vai começar de 1 e ele vai até quanto? Qual é o valor máximo de j? Tá? O valor máximo de j vai ser o i, que é quantos asteriscos eu vou ter naquela linha. Se eu estou na linha 5, o i vai valer 5. Então ele tem que escrever quantos asteriscos. Vai ser de 1 até 5 aqui, então é sempre i.
Se eu estiver na linha 3, vai ser de 1 a 3. Tá? Por último, incrementar J. Aqui dentro desse laço interno, ele vai imprimir números de asteriscos. Então, vou botar aqui printf, asterisco. Tá? E tudo certo. Tá? Teoricamente, vai imprimir. Aqui os asteriscos, a quantidade de asteriscos que eu quero. Por último, se a gente olhar o nosso padrão de resposta aqui, ó, então ele imprime essa linha, tá? A primeira linha vai ser o underline e um asterisco, e ele tem que ter essa quebra de linha. Então, faltou essa quebra, né? Então, depois do for, aí voltando para o laço principal, eu vou fazer uma quebra de linha. Tá? Com isso aqui, se eu rodar aqui no meu programa, já vou poder fazer os testes aqui. Vou fazer o mesmo exemplo que eu coloquei lá, que é com 5, né? Usuário informando o valor 5. Então aqui informei o 5 e dou Enter. Então aqui ele escreveu o que eu queria. Tá? Se eu colocar isso aqui lá, vai dar certo? Aí a gente tem que dar uma olhada se está exatamente no padrão das respostas que foram solicitadas lá. Tá? Então, para fazer isso, eu vou enviar então meu código para cá. Vou mostrar para vocês como é que envia. Para vocês verem se está correto ou não. Tá? Então aqui eu vou selecionar o arquivo. Tá? O arquivo aqui, o meu, ele está com o nome de exemplo run codes. Tá? Selecionei, confirmo. Ele enviou, está enviando, né? Aí se vocês olharem, o meu está na fila. Aí não terminou de executar ainda. Está aqui meu nome e em fila. A gente tem que esperar isso aqui estar como finalizado. Se eu posso vir aqui em detalhes para ver mais coisas sobre ele. Ó, compilado, sim. Status incompleto. Tá? Eu acertei 2 casos de 6, então a minha nota deu 3,33. Por que 2 casos de 6? Vamos olhar. Qual foram os casos que ele acertou e que ele errou? Tá? O primeiro caso era -1. -1 não era para imprimir nada, ele não imprimiu. Então tá certo. O outro caso que foi acertado, vamos abrir o caso 3, que deu correto, porque era 0 e ele também não imprimiu nada. Então ele só acertou os casos em que não era para imprimir nada. Isso ele fez certo. Agora os outros casos em que era para imprimir alguma coisa, o que pode ter dado errado? E esse é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção, porque é onde está a maioria dos erros dentro do sistema. Então aqui, ó, eram 10 linhas. Pô, ele imprimiu as 10 linhas. Isso aqui era o esperado, tá aqui, a saída esperada. Era essa. E eu imprimi isso. Qual é a diferença? Ele imprimiu o número de asteriscos, imprimiu as linhas, imprimiu o caractere antes, mas aqui tem um espaço a mais. Vocês verem, tem que ser exatamente igual a saída. Então, aqui era esperado, era isso. Eu imprimi isso aqui e já está errado. Tá? Claro, são tipos de exercício. Quando é um valor, a resposta, eu posso dizer que é um valor e até dar uma margem de erro. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, ele acertar. Ele dá como certo. Mas quando a gente está imprimindo uma saída, que é um texto, alguma coisa assim, tem que ser exatamente igual. Então aqui, essa parte está errada. Por quê? Porque eu falei para vocês que eu ia botar um erro proposital, né? Então, eu botei um espaço aqui. Se eu tirar esse espaço do meu código, aí eu vou salvar. Nem vou compilar de novo, né? Porque eu não mando o compilado, eu só mando o arquivo .c. Então, vou vir aqui e vou tentar reenviar. Aqui. Deixa eu voltar.
Então, voltei aqui, vou selecionar o arquivo de novo, né? Que eu acabei de alterar. Vou confirmar o envio dele. Pronto. Aqui já deu até finalizado, ó. Já terminou. E agora deu certo. Nota 10, então acertou 6. Tá? Justamente porque o que estava diferente era aquilo. Outra coisa, muita gente coloca, e a gente coloca nos exercícios, por exemplo, ó, se eu botar aqui em cima no código, um print, ó, informe, um número inteiro. Tá? E aí a pessoa vai digitar o número. Isso aqui é bem comum da gente fazer nos exemplos que a gente faz em sala de aula, ou se for algum outro problema que a gente vai ver na internet e tudo mais. É bem comum a gente informar, porque senão o usuário não sabe o que ele tem que colocar. Só que se isso aqui, na hora da saída, qualquer coisa que eu escrevo na tela é saída. Então, nos meus casos de teste não aparece essa frase, tá? Olhando aqui, ó, abrir um caso qualquer. Tá? Aqui é a saída. Aí iria aparecer aqui, aquela frase, informe, não sei o quê. Tá? Aqui na saída produzida, mas na saída esperada não tem. Então, eu não posso botar essa frase. Senão, ele não vai dar certo, embora o cálculo esteja todo correto. Tá? Não vou enviar de novo, porque a internet está lenta, senão a gente tem que esperar e fazer todo o processo de novo. Mas é só para vocês entenderem, tem que ser exatamente o que está aqui. Por isso que aparecem os casos. Tá? Para mim, aparece todos porque eu sou professor. Tá? Para vocês, não aparecem todos os casos. E por que isso, né? Eu acabei de falar que vocês têm que ver os casos para ver se estão imprimindo tudo certo. Tá? Isso tem um motivo. Porque eu posso não saber fazer o exemplo. Vamos supor que eu queira que vocês calculem o determinante numa matriz. Tá? Um cálculo que é um valor fixo, né, para uma determinada matriz, mas o cálculo é mais complexo. E aí eu tenho vários casos. Notem aqui que eu mostrar a saída, tem não em 2. Então esses dois vocês não conseguem saber qual é a saída esperada do sistema. Vocês vão ver a saída de vocês e sabem quais são as entradas. Dos outros casos vocês veem. Então, geralmente eu faço isso. Eu boto casos suficientes para vocês notarem qual é o padrão de saída, mas alguns não. Porque senão a pessoa pode botar. Se a entrada for 5, escreve isso. Se a entrada for 10, sabe? Só resolvendo os casos aqui, mas sem fazer o cálculo correto. Só percebendo qual era a saída esperada e vocês mandam imprimir exatamente ela sem fazer o processo. Então, só ia funcionar para esses casos aqui. Então, por isso que em alguns casos, principalmente quando for trabalho, alguma coisa assim, eu vou botar alguns casos de teste em que vocês não vão saber a saída esperada. Mas em outros vão, justamente para vocês saberem o que estão errando. Se vocês fizerem tudo certo, vai dar certo em todas elas. Tá? Não tem problema. É só para evitar que alguém tente fazer essa malandragem, vamos dizer assim. Tá? Bom, o outro caso que eu tenho aqui de exercício, vou voltar aqui. É mais fácil aqui. Então, laços de repetição. Então, aqui vocês têm a descrição desse outro exercício. Escreva um programa que exiba a soma de dos n primeiros números pares. Só números pares. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas até a gente viu na aula passada. Tá? Então, com isso, eu quero que vocês mandem. Tem os casos de teste aqui, todos eles, são 10 casos de teste. Todos eles vocês conseguem ver, justamente porque é o primeiro que vocês vão fazer sozinhos. Tá? Até alguns já mandaram, acho aqui, né? E com isso, vocês vão treinando em como é para utilizar essa plataforma. Tá? Bom, ficou alguma dúvida por enquanto? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu acho que eu participei. Oi? Eu acho que eu não participei dessa aula e eu tô com. Então, assim, esses exercícios são os exercícios dos slides?
da aula passada e dessa Não, aula? não. Esse exercício número 1 de laço de repetição é semelhante a um que tem nos slides. Tá? É que no slide já tem a resposta, né? Então é só vocês copiar e colocar aqui. Então não faz muito sentido repetir o do slide. Mas eu coloquei aqui outros. Tá? Inclusive esse que não está aparecendo para vocês ainda, eu vou colocar para vocês aqui. Eu vou disponibilizar, que é a lista de sequência ignorando múltiplos, né? Já vou dar uma explicada. Esse aqui tem um dos casos de teste que não aparece, tá? Para vocês, a saída dos 4 casos que foram colocados, tá? Então, aqui nesse caso desse exercício, eu tentei botar uns diferentes do slide, né? O usuário informa o tamanho de uma sequência T. Então, esse T pode ser 100, pode ser 1000, vocês que sabem aqui, né? Claro que os casos de teste são um pouquinho menores, tá? E um outro número inteiro N. Ambos têm que ser maior que zero, inteiros maior que zero, tá? E o programa deve exibir uma lista de números, então uma sequência de 1 até T, só que ele vai omitir, ou seja, ele não vai escrever os que forem múltiplos desse número N que vocês botaram. Então, o exemplo, né? Se a entrada for 20, quer dizer que eu vou imprimir números de 1 a 20. E o N igual a 3, quer dizer que desses números de 1 a 20 eu não vou imprimir, eu vou imprimir todos menos os múltiplos de 3. E aí a minha saída seria esse, todos os múltiplos de 3 não estão aqui, né? Então é 1, 2, parece aquele jogo do PIN, né? 1, 2, e aí o 3 não escreve, 4, 5, 6 não escreve, 7, 8, 9 não escreve, então ele está pulando alguns. Tá? E isso vai funcionar para qualquer combinação aqui de T e N, né? Então, e aí vocês podem olhar os casos de teste e tudo mais. Pelo menos 3 casos vocês têm acesso. Todos vocês sabem qual é a entrada, mas a saída é só de 3. Um deles está omitido. Daí fica fácil de ver se alguém tentou engambelar, porque ele vai errar só esse, né? Mas aí outra coisa importante desse sistema, tá? Porque eu vou usar para o trabalho final de vocês, é que ele com ele eu já consigo analisar se existe trabalho copiado, tá? Tem esse verificar a similaridade. Então, assim, ó, tentem fazer sozinhos, porque aqui ele vai me dizer se vocês copiaram, inclusive o percentual. Às vezes nem copiou o trabalho todo de outro colega. Ele aparece, copiou 60% do trabalho, esse cara copiou 60% daquele outro. Então, não façam isso, tá? Porque é fácil de verificar isso aqui. Claro que problemas mais simples vai ter uma similaridade de código, mas quando essa similaridade é alta, aí eu olho manualmente, né? Eu verifico fora do sistema, pego os 2 arquivos e dou uma olhada o que está copiado de um de outro, ou o que está semelhante, e é fácil de identificar quando tem cópia. Então, quem foi meu aluno sabe que eu dou uma olhada mais forte nisso, tá? Tentem fazer sozinhos, então. Claro que vocês podem conversar, falem com o monitor e com os colegas, mas não copiem código. Tentem conversar no sentido de entender como se resolve os problemas, tá? Não copiando código. Tá? Eu vou colocar mais, sei lá, mais uns 5 ou 6 exercícios, tá? De laço de repetição para vocês aqui. E daí na semana que vem a gente já começa o último módulo, que é o 4, que é funções e vetores. Tá? Eu tinha falado para vocês inicialmente que eu ia fazer avaliação no último dia de aula, só que o último dia de aula é sexta, né? Que vem. E eu vou precisar das 2 aulas, porque é uma para ver função e a outra para ver variáveis homogêneas, tá? Que são vetores e matrizes. Então eu vou botar bastante material, mas eu quero ter essas 2 aulas com vocês, então não vou poder fazer essa prova na sexta, tá? Mas a prova provavelmente vai ser na outra semana, eu vou dar uma semana para vocês na outra sexta, então. Tem uma semana aí para vocês poderem ver mais e até tirar dúvida comigo, né, e tudo. Mas então vou usar a semana que vem os 2 dias novamente, né? Terça e sexta, como foram agora. E lembrando que todas as aulas que eu estou fazendo online, que eu estou gravando e disponibilizando lá para vocês, essa gravação lá no Ava tem um link para o YouTube, né? Porque o Ava não está aceitando arquivos muito grandes também, então o vídeo fica meio grande.
Alguém tem alguma dúvida? A minha pergunta é só uma coisa mais para pegar, mas por enquanto é só teste. Desculpa, não consegui entender. A minha dúvida era se tinha alguma coisa para entregar no run code, uma lista, assim. Mas é só para fazer os testes. Esses exercícios que eu estou passando é como se fosse uma lista de exercícios, não vale nota. Mas é para vocês testarem, porque o trabalho final vai ser no run codes, tá? Eu vou dar um problema maior envolvendo função, envolvendo matriz ou vetor, Bom. e vocês vão implementar e colocar no run codes. Ok, obrigada. A gente tem menos de um minuto aqui. Se alguém quiser, se não der tempo aqui de eu responder, pode mandar lá no AVA uma mensagem para mim que eu vou respondendo lá, tá?